Nós sabemos que falar sobre a igreja é um tema muito relevante, sempre. Todas as vezes que nós pregamos e explicamos algo sobre a igreja, é de grande importância porque estamos falando de nós mesmos. Estou falando de mim, estou falando de você. Porque a igreja não é essas paredes. A igreja não é esse prédio, esse teto e essas paredes. Aqui é o templo da igreja. Muitas vezes nós confundimos o prédio com a própria igreja. Mas os irmãos primitivos jamais confundiam, porque eles entendiam que igrejas são as pessoas. Então eu quero falar para vocês sobre os cuidados que a igreja deve ter com ela mesma. Quando nós criamos nossos filhos, nós temos tanto cuidado com eles, não é verdade? Você que é mãe, você que é pai, você sabe disso. E nós temos os cuidados que nós temos conosco. Você sabe que quando nós não cuidamos bem da nossa saúde, grandes são os prejuízos, o sofrimento que isso traz quando nós não cuidamos bem da nossa saúde. Inclusive temos uma vida curta e temos muitos problemas e dores de cabeça. Quando nós criamos um animal em casa, um animal de estimação, os irmãos sabem o cuidado que devemos ter com esses animais ou com este animal. Nós temos que cuidar da nossa casa. Nós temos que cuidar do prédio da nossa casa, da pintura, da estética. Nós temos um carro, nós temos que lavar esse carro, nós temos que cuidar dele, porque senão ele se acaba muito mais rápido. Então tudo, até das nossas roupas, nós precisamos cuidar. Pois eu quero dizer que a igreja precisa ter alguns cuidados com ela mesma. A igreja precisa ser zelosa com ela mesma. E eu quero dizer para você que nos assiste pelo nosso canal, que hoje à noite você vai ouvir algumas verdades tão importantes acerca da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu não estou falando somente da Igreja Batista Povo de Deus, aqui na Rua Santana, na cidade de Parnaíba, no Piauí. Não estou falando só dessa igreja. Estou falando da igreja de modo geral. Claro que também estarei falando da igreja local, que é esta congregação. E eu quero ler com os meus irmãos Apocalipse capítulo 3, do verso 10 ao 13, que diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, o nome do meu Pai e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem pode dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ou ao povo dele, né? Amados, essa carta que eu acabo de ler é o final da carta que o anjo entregou para a igreja, que o Senhor mandou para o anjo da igreja em Filadélfia. Filadélfia foi uma igreja aprovada. Os irmãos sabem que essa igreja aqui de Filadélfia, ela não recebeu nenhuma advertência ou crítica ou reprovação. Ela foi uma igreja aprovada pelo Senhor, por isso ela recebe louvores, ela recebe elogios, e com certeza é uma igreja modelo. Muito bem. E aí, quando nós encontramos aqui nessa carta, essas promessas ao vencedor,
falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e de lá jamais sairá. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? E diz aqui o texto que sobre ele gravarei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Então a gente vê que Deus está fazendo uma promessa tão linda para essa igreja que venceu, essa igreja que vencerá. Muito bem, então vamos analisar aqui, para que a igreja seja uma igreja vencedora, uma igreja aprovada, quais seriam os cuidados que ela deve ter com ela mesma para ser aprovada por Deus, ser aprovada por Jesus. Olha aí, ó, o primeiro cuidado. Pode voltar lá. Ah, sim, já está junto aí. Obrigado, Caio. Ó, o primeiro cuidado dela é para que ela jamais venha perder a visão do que ela é. Irmãos, nós podemos, eu fiquei lembrando de uma palavra que seria muito adequada para esse tópico aí, o número 1, seria a nossa identidade. Você sabe que nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade pessoal. E nós temos uma identidade pessoal na sociedade em geral. Nós somos conhecidos pelos nossos hábitos também, pelas nossas crenças, pelo nosso modo de viver, pelo que nós possuímos. Mas nós temos uma identidade, um documento com informações dizendo de onde nós somos, quem são meus pais, quando eu nasci, o meu nome completo e algumas outras informações. Muito bem, agora o que é a igreja, querido? A igreja nunca deve perder a visão do que ela é. E a igreja é, em suma, essas três coisas aí. A igreja é, em suma, essas três coisas. Amados, nós precisamos lembrar que a igreja é a casa de Deus. A Bíblia fala que Deus habita entre nós. Nós não estamos falando do prédio. Estamos falando que a igreja é a família de Deus. É a casa de Deus aonde Ele habita. A igreja, como casa de Deus, é lugar de oração, é lugar de pregação, de conversão, arrependimento, santificação, louvor e adoração. Ela não é um clube social. Temos que manter sempre esse zelo ou esse entendimento em nossas mentes e corações. Mas eu deixei de ler o texto, vamos abrir 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Esse texto aí é muito importante a gente memorizá-lo. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Olha como está claro o texto. Para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder aonde, irmãos? Na casa de Deus, que é o que, irmãos? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Então, nós devemos entender que a igreja, como diz aqui o texto, é a casa de Deus. Casa de Deus. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Irmãos, a palavra baluarte aí, ó, coluna, nós sabemos o que é, né? Aí eu fui atrás de baluarte. Baluarte quer dizer o alicerce. Olha que coisa. O alicerce da verdade. Então, uma coluna dessa aqui, ó, que é grande e alta, ela tem a parte externa que nós estamos vendo, que é a própria coluna, mas ela não se sustentaria se não tivesse a base, o alicerce que sustenta a coluna. Então, a igreja, ela é essas três coisas, meus irmãos. Olha,
como casa de Deus, nós devemos manter essa visão de oração, de consagração, de conversão, de arrependimento, louvor, adoração. Igreja é para isso. Igreja é para isso, irmãos. A casa de Deus é para isso. E como noiva do Cordeiro, ou a igreja do Deus vivo, ela deve estar preparada para o dia da volta de Cristo. A Bíblia fala no casamento do noivo com a sua noiva, que é a igreja. Paulo fala que a vontade de Cristo, o desejo, a missão dele é nos apresentar como noiva, ataviada, sem defeito, sem mácula, no último dia. Irmãos, a igreja jamais deve perder essa visão de que nós estamos aqui nos preparando para um casamento espiritual. Por isso nós não podemos viver de qualquer jeito. Há muitas pessoas descompromissadas, mas a noiva, quando ela está noiva, ela se prepara para o dia do casamento. Todos nós sabemos disso. Existe um casal de noivos, estão se preparando para o casamento, vão casar, o que acontece? Há um preparo. E a Bíblia deixa claro que a igreja é a noiva do Cordeiro. Esse casamento vai acontecer, meus irmãos. A igreja precisa lembrar que o noivo espera esse preparo da sua noiva, assim como nós o aguardamos. Não podemos viver de qualquer forma, de qualquer maneira, relaxados, negligentes, não levando a sério algumas coisas que a Bíblia fala. Você é noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva do Cordeiro. Deve haver um senso de preparação. Deve haver um senso de zelo. O que eu sou? Eu sou a noiva do Cordeiro. Por isso que a Bíblia fala, meus irmãos, da parábola das 10 virgens. Vocês estão lembrados? Leia em casa a parábola das 10 virgens. Jesus contou a parábola e na parábola diz que das 10 virgens, 5 estavam preparadas e as outras 5 não estavam. 5 tinham bastante azeite nas suas lamparinas, mas as outras 5 não tinham azeite suficiente. Quando a Bíblia diz que o noivo tardou um pouco, e aquelas que estavam despreparadas estavam dormindo, irmãos. E quando ouviram, o noivo chegou, elas disseram: deixa a gente ir comprar o azeite. E quando elas foram comprar o azeite, quando voltaram, o noivo já tinha ido e já tinha fechado a porta. Irmãos, que exemplo, não é? Então nós precisamos lembrar disso. Como coluna e alicerce da verdade. Vamos embora ver alguma coisa sobre isso. Como coluna e alicerce da verdade, a igreja deve ser fiel ao que está escrito na Bíblia. Deve combater os falsos ensinos, pregar um evangelho puro, pregar um evangelho limpo, um evangelho de salvação, um evangelho ousado, porque nós não devemos ser uma igreja medrosa. A igreja como coluna e, como eu disse, baluarte, né? Aqui na leitura, e aqui eu coloquei alicerce da verdade. A igreja precisa ser ousada, porque a igreja é essa coluna e alicerce da verdade. Olha um texto, meus irmãos, que pode muito nos desafiar para os últimos dias e para os dias difíceis. Nós lemos agora há pouco 1 Timóteo 3, não foi? Agora vamos ler 2 Timóteo 4. Abra bem aí, 2 Timóteo capítulo 4, versos de 2 a 4. Olha aí, ó. Prega a palavra, 2 Timóteo 2, de 2 a 4. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois o que, irmãos? Pois o que? Haverá tempo em que não
suportarão a sã doutrina ou o ensino. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos o que, irmãos? A verdade, entregando-se às fábulas. Por isso Paulo está dizendo, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo. Haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, irmãos. Por isso é um desafio da igreja. A igreja deve ser como uma coluna dessa, como eu falei agora, que não se enverga. Uma coluna firme, que se sustenta, que não fica ali se trocando de um lugar para o outro, caindo ou se levantando. A igreja deve ser esse baluarte, essa coluna firme, para sustentar a verdade até o fim. Lembra do texto de Apocalipse que nós lemos? Porque foste fiel à minha palavra. Foste fiel à minha palavra. Quer voltar lá? Apocalipse 3:10. Nós vemos claramente como Deus elogia a igreja de Filadélfia. Deus elogia, o Senhor elogia a igreja de Filadélfia, dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da provação. Olha que coisa linda, irmãos. A igreja tem que ser fiel à palavra. A igreja tem que ser fiel. E não se vender. A igreja não pode se vender, irmãos, a qualquer crendice, a qualquer ideologia contrária à palavra de Deus. A igreja deve se manter nessa visão aí, ó. Ela jamais vai perder a visão do que ela é. Casa de Deus, a noiva de Cordeiro e a coluna da verdade. Isso é indiscutível. Vamos para o segundo, irmão. Bora lá. Olha aí, ó. A igreja, ela deve ter cuidado com ela mesma para não perder o seu primeiro amor. Pastor Isaías, o que significa esse primeiro amor? Vamos abrir a repreensão que o Senhor faz à igreja de Éfeso. Se você quiser saber mais sobre a igreja de Éfeso, eu quero pedir que você leia Atos capítulo 19, tá bom? Você vai lembrar e dizer assim, o pastor Isaías pediu que eu lesse capítulo 19 de Atos, porque fala da igreja de Éfeso. Olha, bora lá. E também a carta de Paulo aos Efésios. Olha aí, ó, Apocalipse capítulo 2, 4 e 5. Olha o que diz aí, ó. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, nós temos uma repreensão severa do Senhor para a igreja de Éfeso, porque ela perdeu o seu primeiro amor. E de uma forma bem resumida, a perca do primeiro amor é fato na vida de muitos cristãos e, claro, em muitas igrejas. Quando isso acontece, a igreja não dá lugar, a igreja dá lugar para uma religiosidade sem vida. Ou seja, a gente é apenas religiosos. Não, a igreja nunca deve se comportar como apenas um povo religioso, mas um povo vivo, vibrante. Quando isso acontece, a igreja fica sem vida. Quando o cristão perde o seu primeiro amor e a sua fé, o seu cristianismo vira só uma tradição religiosa para ele ou para a sua família. Irmãos, há muitos que o cristianismo para ele não passa de uma tradição familiar. Não tem experiência, não tem mais vida, não tem mais aquela vibração, não tem mais aquele ardor, não tem mais aquele carinho, não tem mais aquele zelo. Ele até se considera um cristão,
ele até se considera uma pessoa de Deus, ele se considera uma pessoa que, não, eu sou de Deus, mas ele perdeu a vida, ele perdeu a vibração. Meus amados irmãos, é isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. Ela perdeu o seu primeiro amor. Olha aqui, a igreja, nessa situação, pode até não ser tolerante com o pecado, e até pode realizar boas obras, caridade, fazer algum tipo de benefício na sociedade, para os pobres, ou quem quer que seja. Mas uma igreja que perde o seu primeiro amor, ela está gravemente doente espiritualmente diante de Deus. Precisa arrepender-se. Olha, a grandeza da nossa fé está na intensidade do nosso amor por Jesus e pelos nossos irmãos. E aqui eu não posso fugir que o maior exemplo está no amor que sentimos pela pessoa amada que nós temos na vida. Irmãos, quando um homem ama uma mulher, você sabe do que ele é capaz, não é verdade? Quando um homem ama uma mulher, primeiro ele quer casar com ela. E ele faz, meus irmãos, as suas juras de amor, os seus votos de amor e fidelidade. Quando uma mulher se apaixona por um homem e decide casar e aceita o pedido de casamento, é porque esse amor a gente entende que é forte, não é? Pois olha, o que acontece com aquele casal onde um dos cônjuges perde o amor, o primeiro amor? Aquele casamento começa a ficar frio, não é? Aquele casal começa agora a encontrar tantos defeitos. Quando não há mais brilho no seu relacionamento, quando não há mais aquela intensidade no amor. É por isso, meus irmãos, que aproveito para fazer aqui um parêntese, que nós precisamos cuidar muito dos nossos casais. Eu olhando aqui para vocês que são casados, olha, como é lindo ver casais que já com muitos anos de casado, com seus filhos já bem, que já são avós, permanecendo firme, forte no seu casamento. Parabéns. Está aqui, um exemplo aqui na frente, está ali outro exemplo dos mais antigos aqui, Parabéns para vocês que há muito tempo são casados e estão firmes. Os que têm menos anos também, continue firme, que Deus abençoe. Zele pelo seu casamento, para que você nunca perca o seu amor pela sua esposa. E olha, queridos, um conselho que eu dou para você como marido, como esposa: nunca deixe de pedir a Deus que o amor pelo seu cônjuge aumente. Peça a Ele sempre que aumente o seu amor. Peça a Deus que aumente o seu amor pelo seu cônjuge. Senhor, me ensina a amar a minha esposa mais e mais. Ensina-me a amar o meu marido, Senhor. E a irmã vai pedir isso e Deus com certeza vai lhe dar. Porque há muitos casamentos em que o amor está fraco. Da mesma forma como está espiritualmente em relação a Jesus, em relação a Deus. Há pessoas que elas estão até na igreja, mas elas já perderam o primeiro amor. Elas não têm mais aquele brilho, elas não têm mais aquela paixão forte pelo seu Messias, pelo seu Senhor, pelo seu Salvador. Elas não têm mais. E é isso que Deus reprova. Eu tenho, porém, contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Lembro-me também do trabalho. Quando alguém pede um trabalho ou um emprego, e de repente aquele emprego chega, aquele trabalho chega, e com alguns dias, meses ou até anos, a pessoa fica dizendo assim: mas como eu queria mudar, eu não gosto mais desse emprego, eu estou aqui porque eu preciso, eu estou aqui porque eu preciso desse dinheiro, mas se eu pudesse, eu não ficava mais aqui. Irmãos, quantas vezes isso é a mesma realidade na vida espiritual das pessoas. As pessoas parecem que estão cansadas. As pessoas não têm mais aquela paixão pelo seu Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você: ame Cristo com toda a intensidade. Seja uma pessoa apaixonada por Jesus. Seja uma pessoa que demonstre sempre essa paixão, esse amor forte por Deus, por Jesus.
Ore e peça que o Espírito Santo esteja sempre renovando, que você nunca se desanime na sua paixão por Cristo, que o seu amor por Cristo seja forte. E como disse lá no livro de Eclesiastes, Salomão falando do amor, né? Que nem mesmo as muitas águas possam apagar o seu amor por Cristo. Nem mesmo as muitas águas venham apagar o seu amor por Cristo. Ou seja, tempestade, dificuldades, lutas, que jamais acabe o seu amor por Jesus. E aí você sabe do que eu estou falando. Olha, se porventura, que Deus o livre, você estiver servindo a Deus, mas não estiver servindo com o primeiro amor, eu te digo, cuidado, porque algo pode acontecer para você acordar. Então vibre. E você sabe, eu cortei o pensamento, né? Um pouco a ideia que eu queria concluir. Você sabe a intensidade que está o seu amor. Você sabe. Então é uma análise pessoal. Porque eu sei se eu continuo apaixonado pela minha esposa. Eu sei o tanto que eu a amo. Eu sei se o meu amor por ela é fraco ou forte. Assim como você sabe que o amor pela sua esposa ou pelo seu marido está fraco ou forte em você. Então isso serve de alerta para cada um de nós. Que Deus nos livre de perder o nosso primeiro amor. Certo? E o primeiro amor, só um lembrete, é aquele amor da paixão, né? É tão lindo quando um jovem diz assim, eu encontrei a mulher da minha vida. Eu encontrei, e ele diz assim, eu não tenho dúvida, eu estou louco, eu estou apaixonado, eu farei de tudo para conquistar essa jovem, essa mulher, e vice-versa, né? Aquela alegria do dia do casamento, do noivado, do casamento, da lua de mel. Mas, lamentavelmente, nem todo mundo está vivendo isso, né? Espiritualmente, né? Estou falando da parte espiritual. Vamos para o terceiro cuidado que a igreja deve ter. E eu tenho que correr aqui. Deixa eu ver aqui o horário, né? Está cedo, olha aí, A igreja deve ter cuidado com ela mesma para que ela jamais seja tolerante com o pecado. Irmãos, olha, perseguição não destrói a igreja, sabia? Vamos dizer que um dia a igreja brasileira, como a da China, a da Coreia do Norte, a do Irã, a do Afeganistão, a igreja da Rússia e outras cidades, outros países do mundo como China, como Índia. Vamos dizer que um dia a igreja sofra perseguição. Eu quero dizer que a perseguição nunca acaba com a igreja. Pelo contrário, ela fortalece a igreja. A perseguição, ela tem o poder de fazer com que os crentes sejam mais crentes. Quem é e quem não é, não é. Quem não é, entrega logo os pontos. A perseguição, ela purifica a igreja, deixa a igreja muito mais forte. Por exemplo, os países que eu citei aqui, não pode haver Bíblias, venda de Bíblias. Os cultos são, irmãos, na China hoje, a pregação do pastor, primeiro tem que passar pelo órgão do governo para saber se pode falar aquilo. Sabia? Países comunistas, meus irmãos, vigiam os pastores. Lá na China e na Índia, muitas das vezes o pastor está pregando e tem um oficial do governo aqui, do lado, para saber o que ele está falando. Na China, ficamos sabendo que agora os aplicativos dos celulares não podem mais ter aplicativo com Bíblias. Não pode mais haver divulgação de textos bíblicos pelos celulares, na China agora. Então nós entendemos, meus irmãos, que perseguição, ela não acaba com a igreja, mas tem uma coisa que acaba com a igreja, sabe o que é? É o pecado no meio dela. Ela perde a moral, ela perde a autoridade. Vamos dizer que aqui na nossa igreja nós sejamos liberais. Pode isso, olha, aqui a gente não proíbe nada,
olha, aqui você pode viver como você quiser, aqui você pode, olha, andar do jeito que você quiser. Olha, irmãos, aquele irmão está em pecado, aquele irmão está em pecado, e a igreja não faz nada, a igreja vai tolerando. Olha, quem está cantando aqui no altar está vivendo assim, desse jeito. Olha, a irmã do coral, a irmã que é professora, o próprio pastor e não sei quem, olha, estão vivendo assim, assim errado. E a igreja não fizer nada, a igreja perde a autoridade. Uma igreja dessa não expulsa demônio, uma igreja dessa não tem uma oração de peso, uma igreja dessa não tem mais autoridade para pregar sobre o pecado. Então, irmãos, a igreja não pode ser tolerante com o pecado. Ela pode amar o pecador, ela deve, mas ser tolerante não. Peraí. Nós te amamos, viu? Mas você não pode viver aqui desse jeito. A igreja não pode ser tolerante com o pecado. E aqui nesse ponto 3, eu poderia voltar para outras cartas do Apocalipse, que lá nós vamos encontrar Deus falando dos pecados daquelas outras igrejas, dizendo, olha, você foi tolerante com o pecado. Irmãos, o pecado é o que destrói uma igreja. Nunca, a força de uma igreja em pecado, é uma igreja fraca. Olha o que diz Hebreus aí, vamos abrir Hebreus capítulo 12, verso 14. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 14. Está claro como a luz do sol, olha aí, ó, a importância da santidade. Segui a paz com todos, e o que mais, irmãos? E a santidade, sem a qual ninguém verá quem? O Senhor. Está vendo como está claro? Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, como gente vai se decepcionar, muita gente, né? Porque acha que o que vai salvá-las é porque elas participavam da membresia de uma igreja, porque o pai era crente, o avô, a mãe e você. Olha, nós precisamos lembrar, meus irmãos, que a igreja, como eu disse, ela é a coluna e esteio da verdade. A igreja não pode abrir mão, ela não pode ser tolerante, ela não pode negociar a sua santidade. A igreja deve amar o pecador, mas jamais deixar de combater o pecado. Cristianismo sem santificação e renúncia não é cristianismo. O pecado não combina com a igreja, assim como as trevas não combinam com a luz, irmãos. Não combina com a luz. Vamos para o quarto ponto, né? Vamos para o quarto, olha aí, ó. Esse aí é o quarto cuidado que a igreja deve ter com ela mesma, para não ser uma igreja de pouca oração e pouco conhecimento da palavra. Irmãos, lembra que eu comecei falando de cuidado, né? Isso é um cuidado que nós temos que ter conosco. A mãe tem o cuidado com o filho, né? Os pais, melhor dizendo, têm um cuidado com os filhos com relação aos estudos, não é? Menino, estuda, menino. E o pai fica observando, ó. Aí muitas vezes o pai, quando é negligente, quando ele não acompanha direito, a professora manda um recado na agendazinha, ó, e os pais não leem. E de repente a professora diz assim: você não está lendo não? Você não leu o que eu mandei não para você? Olha, seu filho não está fazendo isso. As tarefas não estão sendo feitas assim. E a professora manda na agenda da criança. E muitos pais são negligentes, não estão percebendo. E outros alunos são mais dedicados, né? Nem precisa dos pais estarem cobrando. Mas os pais geralmente olham para o filho: já fez a sua tarefa? Tirou quanto na prova? Irmãos, a igreja precisa ser cuidadosa. E esse cuidado não é só do pastor para com a igreja, mas é um cuidado interligado aqui. O irmão Edinaldo está na casa dele e ele diz assim: Senhor,
Eu oro pelos meus irmãos para que sejam dedicados à leitura e à oração. Um irmão encontra o outro lá no mercado amanhã, fazendo compras na feira, e o irmão diz assim: irmão, vamos manter o clima de oração na nossa igreja. Ore. Irmãos, é uma das coisas que mais eu falo quando eu encontro crentes de outras igrejas. Querido, você está bem? Me lembro como se fosse hoje, eu estava caminhando numa avenida aqui na cidade, e eu encontrei um irmão de uma outra igreja, e eu parei e disse assim: irmão, aqui a gente não pode parar, né? Na verdade eu não parei. Quando eu perguntei para ele, eu fiquei me movimentando, né? Porque eu estava caminhando, não queria parar a caminhada, eu fiquei me movimentando ao redor dele. Aí eu disse assim para ele: irmão, você está bem? Ele disse: estou. Mas irmãos, aquela resposta dele, não sei porque eu perguntei novamente para ele: irmão, você realmente está bem? Irmãos, foi o suficiente para aquele irmão abrir o coração e dizer para mim: pastor, eu não estou. Pastor, há muitos dias eu não vou na minha igreja. Há muitos dias, pastor Isaías, eu não estou lendo a minha Bíblia. Olha, irmãos, ele disse: há muitos dias que eu não estou conseguindo orar. Olha aí, meus irmãos. E aí, bastou uma pergunta simples que já revelou como estava a vida daquele irmão. E eu disse: irmão querido, pois eu vou orar por você. Ele é de uma outra igreja e nós falamos assim com ele. Muitas vezes eu encontro alguém no supermercado. Um dia desse eu encontrei outro que não estava bem, ele contando alguns problemas. Eu disse: querido, olha, eu olho para os seus joelhos e digo: coloque esses joelhos no chão, meu irmão. Irmãos, nós temos que ter uma preocupação interna, geral, de que nós precisamos nos manter na oração e na leitura. Hoje pela manhã nós falamos sobre oração de confissão e arrependimento, um tema extremamente importante. No próximo domingo não perca essa aula aqui na igreja. Olha, um assunto de grande importância. Como está a sua vida de oração? Melhore a sua vida de oração. Eu quero que você leia comigo Mateus 22, 29. Olha o que Jesus disse aí, Quando nós somos uma igreja de pouca oração, de pouco conhecimento da palavra de Deus, nós corremos um risco muito grande, irmãos. Nunca seja uma igreja, nunca seja um crente de pouca oração e de pouco conhecimento. Evangelho de Mateus 22, verso 29 diz o quê? Respondeu-lhe Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando a igreja não conhece bem a palavra, ela é uma igreja vulnerável a heresias, às seitas. Todo mundo chega e engana um crente que não conhece a Bíblia, irmãos. Sabia? Olha, todo cristão que embora ele seja até dedicado nos cultos, mas se ele não for zeloso em aprender a Bíblia, o inimigo cria vantagem na vida dele. Por isso que nós temos que conhecer bem a palavra. Com oração, eu não conheço crente de oração que não tenha testemunho para contar. Eu não conheço crente que ora bastante para não ter testemunhos, milagres. A fé dele, está sempre em alta, porque ele ora. Por isso vamos manter, meus irmãos, a igreja não pode ser fraca. Com oração os crentes alcançam uma vida cheia do Espírito Santo, poder e milagres. Já com o conhecimento da Bíblia, produz nos crentes o crescimento espiritual, leva à obediência e firmeza na doutrina. Quem pode dizer amém? A igreja primitiva começou com muita oração, e essa foi a causa do seu sucesso e crescimento. E agora eu quero concluir com o quinto cuidado que a igreja deve ter com ela mesma. Olha aí, Hoje a pregação é para falarmos de nós mesmos, né? Hoje a igreja, o pastor está falando de nós mesmos, né?
Olha aí, ó. A igreja precisa, meus irmãos, ter esse cuidado aí, ó, para não ser uma igreja de plateia ou só ouvintes, mas de crentes atuantes. Já viu um jogo num campo de futebol, no estádio? Quem é que faz o jogo acontecer? Os times, né? Ou o time. E os outros ficam como? Só assistindo. Quero dizer para os irmãos que cada crente tem um chamado. A Bíblia fala muito nos dons, irmãos. Então, o cuidado que nós devemos ter aí, esse quinto cuidado, é para que ninguém aqui seja apenas um espectador. Pastor, eu estou procurando uma igreja para eu sentar e ouvir a pregação, ouvir um belo louvor. Não, você vai fazer tudo isso também. A igreja tem que primar por uma boa mensagem, a igreja tem que primar por um louvor lindo, mas cada crente deve procurar fazer algo para Deus. O que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo para Deus? A Bíblia fala lá em Romanos, está aqui o texto, ó. Romanos 12, versículo 4 e 5 diz que nós somos, a igreja é como um corpo. Olha a função que tem essa mão, esse braço, olha a função que tem esse aqui. Tudo que nós temos tem uma função. Você já pensou se tivéssemos apenas uma perna, né? Apenas 2 dedos nos pés? Já pensou isso? Então tudo que Deus fez, irmãos, foi com muita perfeição. E a Bíblia várias vezes diz que a igreja é como um corpo, onde ela tem a cabeça, ou o cabeça que é Cristo, e o corpo que também de Cristo, a igreja de Cristo é chamada o seu corpo, o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos o seu corpo. E como o corpo de Cristo é similar a um corpo humano, onde nós temos os nossos membros, nós temos olhos, nós temos nariz, nós temos pé. E aí a Bíblia diz que cada um deve ter a sua função. Por isso a Bíblia fala nos dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, se você lembrar, você pode ler em casa. O pastor Isaías falou dos dons, eu quero conhecer os dons, caso você não esteja com eles aí na mente. E eu quero desafiar você a ser um crente mais atuante. Nós estamos precisando de pregadores, estamos precisando de professores, de cantores, de músicos para tocar. Olha, a igreja precisa de missionários, a igreja precisa de zeladores, a igreja precisa de porteiros, a igreja precisa de professores para a classe das crianças, a igreja precisa de irmãos que possam ajudar na administração da igreja, administrar uma construção, uma reforma, uma pintura. A igreja precisa de tanta gente, irmãos, até para ornamentar. Igreja precisa, meus irmãos, olha, a igreja é um lugar, deixa eu dizer uma coisa. Se nós tivéssemos aqui 1000 crentes, tinha lugar para todo mundo. Olha que coisa. Igreja nunca pode dizer, não tem mais vaga para trabalhar. Olha, o setor infantil, o ministério infantil precisa de muitos irmãos para trabalhar. A escola dominical precisa de muita gente, de professores. Em algumas igrejas o pastor faz quase tudo, e poucos irmãos fazem quase tudo. Não deixe isso acontecer. Ore e diga, Deus, eu quero fazer. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu posso ser porteiro da igreja, pastor? Pode. Pastor, a igreja está precisando de porteiro? Pode. Pastor, eu queria trabalhar no ministério para ajudar os surdos, para ajudar os meninos de rua. Pastor, eu posso entrar na área social? Pode, irmãos. Pastor, no ministério de oração, no ministério de visitas. Pastor, eu estou falando agora das partes externas, né? Inclusive hoje de manhã eu falei sobre o caldo.
para a gente levar para os drogados no centro da cidade. Vamos sair um dia aqui à noite com 5 pessoas num carro e vamos levar caldo para os mendigos, para os drogados lá no centro da cidade. Um dia à noite, levando comida para eles. Quem sabe uma roupa, quem sabe uma escova, um creme dental também, e presentear. Muitos estão ali no centro, meus irmãos, sem água para beber, sem comida, sem um jantar, sem uma roupa limpa, sem uma escova de dente. E nós vamos fazer isso. Irmãos, tudo isso é trabalho da igreja. Tudo isso é você desempenhar uma função. Eu poderia falar mais, né? Você que está me ouvindo aí pelo vídeo, não é? Olha, tente também se envolver na obra de Deus. Vamos fazer alguma coisa. Deseje. Você não tem que fazer somente. Você tem que desejar. Eu quero ser um líder de célula. Eu quero ajudar o meu pastor na pregação. Eu quero ajudar a minha igreja na escola bíblica. Eu quero ajudar a minha igreja assim, assim, assim. E eu concluo dizendo o seguinte. Olha aí a nossa conclusão. Ó. A nossa conclusão, ela está em 1 Timóteo 4,16. Aí vocês podem ir lendo essa frase aí. E nós vamos terminar lendo 1 Timóteo 4,16. Olha o que está escrito, irmãos. Um texto lindo. É uma advertência para nós, tá bom? Olha aí, ó. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Essa foi a orientação de Paulo para Timóteo. Timóteo, tem cuidado de você mesmo. Olha aqui, ó. Vamos aplicar isso aqui. Começando pelo pastor. Pastor, tem cuidado de você mesmo, pastor. Pastor, cuida de você mesmo primeiro. Pois é isso que eu estou fazendo, irmãos. Cuidando de mim mesmo. Eu estou orando. Estou intensificando cada vez mais a minha oração. Eu continuo apaixonado pela leitura da Bíblia. Eu estou disposto a ser um pastor que pregue a verdade e doa a quem doer. Eu não quero ser um pastor medroso, que agrade as pessoas para elas ficarem na igreja. Vou passar a mão aqui para não ferir, né? Não, eu não quero ser esse pastor medroso. Eu quero ser aquele pastor que pregue com ousadia a palavra de Deus. Eu estou cuidando de mim mesmo, sabe por quê? Porque eu sou um homem casado. Eu estou cuidando da minha família. Eu estou cuidando bem da minha esposa, dos meus filhos. Eu estou cuidando da santidade da minha família. Eu estou vigiando os meus filhos, orando por eles, para que não sejamos achados em falta. Aí agora vamos lembrar de você. Olha, nós não queremos alcançar outras pessoas para Jesus, não é verdade? Nós não queremos ganhar outras almas para Jesus, então vamos cuidar de nós. Vamos viver um cristianismo puro, irmãos. A Igreja Batista, povo de Deus, é uma igreja séria, uma igreja verdadeira, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que é zelosa pelos princípios de Deus. Olha aí, ó. Para um mundo perdido, ou para um mundo em crise e perdido, é necessário que haja uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja firme. Para uma empresa, irmãos, o que a gente espera de uma empresa? Que o gerente, o dono seja forte, não é? Para uma casa, que haja um marido e uma esposa forte. Para um país como o nosso, o que nós queremos? Um presidente firme e forte. Um homem justo, um homem que tem peito, que tenha coragem. Um homem honesto para governar, não é assim? Para que a nação, ó, seja de bem, esteja em prosperidade. E meus irmãos, para um mundo perdido, para um mundo em crise, deve haver uma igreja forte, uma igreja vibrante. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. E que você possa se inscrever no canal e compartilhar com tanta gente
que você conhece, que essa mensagem possa servir para trazer crescimento e despertamento espiritual na sua vida, em nossas vidas. Amém.